Olá, querido amigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Nós estamos iniciando o estudo hoje de quarta-feira e o título da lição é As Exigências do Amor. Nós vamos iniciar esse tema, mas antes queremos lembrar a você de continuar curtindo, compartilhando esse vídeo e se você é novo aqui no canal, não deixe de fazer sua inscrição também, que isso nos ajuda a crescer e divulgar mais a palavra de Deus. Convidamos você então a sentar aí, pegar sua Bíblia e lição e estudar conosco. Muito bem, vamos então, antes de dar início a esse estudo, fazer uma oração, pedir ajuda aqui do nosso amigo João, para que a gente ore ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, tenha misericórdia de nós, que Teu Espírito nos abençoe, para que possamos transmitir aquilo que temos estudado a respeito dessa passagem que é tão importante para nós. Nos ajude e nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pastor João, o título da lição de hoje, como já foi mencionado, é As Exigências do Amor. É interessante que aqui a lição vai destacar um texto na Bíblia, que é o texto de João, capítulo 21, a partir do verso 15 em diante. E ali nós temos ali Cristo conversando, um diálogo entre Cristo e o apóstolo Pedro a respeito do amor. E eu gostaria de chamar a atenção nesse diálogo sobre algo muito importante. Parece que Jesus ele apareceu aos discípulos em alguns outros momentos, só que naquela ocasião os discípulos ainda estavam no seu coração um pouco temerosos com relação ao futuro, o que deveria suceder. E é quando a Bíblia vai descrever essa cena, os discípulos saindo do mar, o dia amanhecendo, e aí eles percebem que é Cristo que está na areia. Pedro se lança no mar, se aproxima mais depressa de Cristo, e é dito que quando ele se aproxima ali, ele tem uma cena muito interessante, porque temos ali uma fogueira com alguns alimentos, e Cristo chama Pedro para uma conversa particular. A impressão que nós temos é que aqui o autor bíblico está querendo mostrar que Cristo procurou reproduzir a mesma cena onde Pedro o negado lá atrás. Quando a gente vai lá no texto do Evangelho de João mesmo, capítulo 18, por duas vezes ali é dito que Pedro negou a Cristo também à beira de uma fogueira. No verso 18, no verso 25, diz que Pedro se aquecia ali numa fogueira, onde as pessoas o reconhecem como discípulo de Cristo, e por ocasião da prisão de Jesus, ele nega. Ele diz, não conheço. E agora Jesus reproduz essa cena lá no capítulo 21, para devolver a ele o chamado, novamente colocar no coração dele a certeza de que ele tinha uma missão a cumprir. Agora, pastor João, quais são as outras evidências que a gente pode destacar aqui nesse texto do capítulo 21 de João, onde ele fala do amor? Interessante, né? Primeiro que esse texto é um texto muito conhecido, as pessoas vão até elaborar muito sobre ele com relação a essa palavra do amor. Ágape e filéu. Existem sermões que são pregados em muitas coisas, mas existem outras evidências que nos ajudam a reforçar. Fora que, se nós fôssemos pesquisar a respeito do significado das palavras, nós ficaríamos surpresos em relação ao campo dos significados. Mas deixando isso de lado, os irmãos já vão ter outros canais aí que vão explorar bastante essa questão de ágape e filéu, a própria lição traz. Vale ressaltar outros pontos que são bem interessantes, talvez até mais importantes que apenas o significado de uma palavra num texto tão grande de riqueza, né? Tão rico. Primeiro ponto, você bem disse, é fogueira. Após a fogueira, ambos vão caminhar. É interessante que Jesus faz uma pergunta, né? Você me ama? As palavras estão ali, ágape, filéu. E parece que Pedro, sem a sua percepção intencional, ele faz uma resposta que já o identifica como quem é. Para que os irmãos possam saber, né? A palavra ágape, ou verbo agapau e verbo filéu no grego, ambos significam amor. Existem alguns desdobramentos diferentes, mas só para que você saiba, filéu também incorpora no seu campo de significados a palavra beijo, a palavra beijar, a palavra, desse relacionamento afetivo. E isso é interessante porque essa palavra vai ser a palavra que os evangelhos vão descrever
a ação que Judas empregou para identificar o Filho de Deus na traição. É interessante que Cristo está perguntando se você me ama, ele responde, já de uma maneira, o identificando, né, quem ele é, mas parece não haver percepção dele. E o verso 17 vai trazer para a gente uma observação que é importante, que diz que quando Jesus pergunta pela terceira vez, alguma coisa o entristece. E o que o entristece é que a terceira vez, ou seja, quando ele vai perguntar, ele pergunta, tu me amas? Em português, essa mudança ela não é percebida, mas no original é. Jesus muda a palavra ágape para a palavra filéu. E por que Jesus faz essa mudança? Me parece, pastor Lucas, e nós discutimos isso aqui, que Jesus quer fazer com que Pedro recorde das ações de Judas e das dele, com que Pedro reconheça onde errou, para que haja o verdadeiro arrependimento. E nós sabemos que o fruto do verdadeiro arrependimento é o entristecimento, é a tristeza pela mágoa, pela frustração, né, causada no nosso Salvador, a quem nós amamos tanto. E quando isso ocorre, e Pedro exclama de maneira assim muito viva, né? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. E é verdade. Jesus não está exigindo de Pedro um amor que ele não pudesse dar. Não. Ele também não exige de nós. Para isso existe o Espírito Santo, os frutos do Espírito. Para isso existe a capacitação que Deus nos dá. Mas o que Jesus está fazendo com que ele reflita é sobre suas ações. Ele está à beira de uma fogueira, o que remete o quadro quando ele negava. Ali, quando ele negava, o texto diz que ele estava se aquentando. Então, ele podia provavelmente ter uma capa, cingia os seus lombos e mudava de posição, porque as pessoas o interpelavam, as pessoas perguntavam. Você é um deles? E ele mudava de posição. Jesus diz para ele, olha, quando você é novo agora, né, você se cinge os lombos, você bota a sua capa e vai para onde você quer. Você fez isso na negação. Mas quando você amadurecer, quando você for mais velho, quando você já estiver apacentado as minhas ovelhas, quando você tiver exercido o seu compromisso comigo, você vai ser levado para um lugar onde você não quer ir. E aí o apóstolo João vai explicar isso no verso 19, quando ele diz que isso exemplifica o tipo de morte que Pedro iria sofrer. Fica claro para mim, então, pastor Lucas, que por mais que as palavras tenham o seu campo de significado, primeiro ponto que eu quero ressaltar, a ágape filéu tem basicamente o mesmo campo de significados. Por quê? As pessoas querem dizer que ágape quer demonstrar um amor especial de Deus. João 3,16 usa a palavra ágape, João 3,35 usa a palavra ágape. Mas João 5,20, que também vai falar do amor do pai pelo filho, vai usar a palavra filéu. Então isso nos mostra que ambas as palavras têm o mesmo significado do amor de Deus, podendo ter alguma diferença dependendo do contexto. A maior diferença, então, está, na verdade, na palavra filéu, que engloba no seu significado a palavra beijo, que nos lembra a ação que mostrou quem era a pessoa que deveria ser traída e foi o que Judas fez. Essa ação, ela também está em paralela no texto da Bíblia com as ações de Pedro. Pedro é colocado em perspectiva com Judas. A diferença clássica que a gente conhece é que um se entristeceu e se arrependeu, o outro teve remorso e correu para o suicídio. Esse que se arrependeu foi tornado, então, um pastor de ovelhas, um apacentador das ovelhas de Cristo. E teve o privilégio de morrer exercendo seu compromisso como Cristo, morrendo numa cruz, segundo a tradição, de cabeça para baixo. É assim que eu compreendo esse texto e é assim que eu enxergo o exercício do compromisso através do amor que é exercido de Deus para mim e de mim, ou comigo, ao meu semelhante. Perfeito, pastor. Eu acho muito bonito esse modo da gente enxergar o texto, porque, como a gente já mencionou, o objetivo de Cristo aqui é restaurar Pedro, né? Ele havia o negado e agora Cristo tem o objetivo de mostrar que ele precisa agora continuar sua jornada. Não importa o que Pedro tinha feito, Jesus ainda está disposto a restaurar nele a missão e o ministério que foi confiado em suas mãos. É por isso que ele diz no verso 15, 16 e 17, né, a mesma expressão, se tu me amas, então, apacenta minhas ovelhas, ou seja, cumpre teu ministério, cumpre a tua missão, aceita o meu chamado. E essa é a grande lição que a gente precisa deixar hoje, né? Não importa os erros que nós temos, a despeito das nossas falhas, Cristo está disposto a nos perdoar, nos restaurar e nos colocar de novo na sua missão como mensageiros. Que hoje nós tenhamos a compreensão do amor de Deus e que nós estejamos sempre ligados à sua missão e o desejo de fazer com que esse amor seja conhecido por outros também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use
e que você, querido amigo, tenha um dia feliz na presença de Deus.